seja bem-vindo ao nosso canal. Canal esse que foi criado com o objetivo de trazer alguns conceitos e alguns temas do direito penal de forma simples, fácil e objetiva. Então fica comigo que eu tenho certeza que hoje você vai agregar novos conhecimentos. Tema de hoje: crime e contravenção penal. Hoje eu quero trazer para vocês as diferenças, na verdade as principais diferenças de crime e contravenção penal. O porquê que é interessante eu saber, o porquê que eu preciso saber as diferenças entre crime e contravenção penal. Vejam que são conceitos que caem muito em prova, caem muito em concurso público, e para você que quer ter um pouco mais de conhecimento de direito penal, diferenciar crime e contravenção penal é essencial. Então, presta atenção na aula de hoje, que hoje você vai saber o que é crime e o que é contravenção penal. Bom, para que eu possa falar das diferenças de crime e contravenção penal, primeiro eu preciso falar de infração penal. E o que é a infração penal? A infração penal, segundo a doutrina, nada mais é do que a conduta descrita como ilícita, como contrária à norma. Então, primeiro momento, eu preciso saber sobre a infração penal. Infração penal, senhores, é gênero, do qual vão ser espécies crime e contravenção penal. Então, o crime, a contravenção penal ou o famoso ato infracional praticado pelo menor de idade são espécies do gênero infração penal. Então, vou lembrar que contravenção penal é infração penal? É. Crime é infração penal? É infração penal. O ato infracional também é infração penal? Também é infração penal. Hoje nós vamos nos ater a falar sobre as diferenças de crime e contravenção penal. Existem várias formas de diferenciar crime e contravenção penal. Porém, é no Decreto-Lei 3.914 de 41 que eu vou encontrar essa diferença de forma expressa, escrita pelo legislador. Então vamos lá. O artigo 1º do Decreto-Lei 3.914 de 1941, ele diz que considera-se crime a infração penal a que a lei vai cominar pena de reclusão ou detenção. Já falando da contravenção penal, na segunda parte do artigo 1º do mesmo decreto-lei, ele vai dizer que considera-se contravenção penal a infração penal que a lei cominar pena de prisão simples ou multa. Então, essa é a primeira diferença efetiva de crime e contravenção penal. Enquanto o crime vai ser apenado com pena de reclusão e detenção, num primeiro momento, a contravenção penal vai ser apenada com prisão simples ou multa. Essa é a regra. Ação penal. Para que eu possa diferenciar crime e contravenção penal, é importante eu também ter conhecimento do tipo de ação penal que vai ser utilizado em cada um desses delitos. Lembrando, senhores, que eu tenho ação penal pública, que se divide entre ação penal pública incondicionada e ação penal pública condicionada, e eu tenho ação penal privada, que é a ação penal privada exclusiva, ação penal privada personalíssima e ação penal privada subsidiária da pública. Claro que a titularidade da ação penal pública é do Ministério Público e a titularidade da ação penal privada é do ofendido ou seu representante legal. Num outro vídeo vamos estar falando mais a respeito dessa diferença. Quando eu falo de crime, senhores, a ação penal ela vai poder ser pública ou privada. Vai depender do delito que é praticado. O Código Penal vai falar para os senhores qual é o tipo de ação que vai ser utilizada naquele delito descrito. Já quando eu falo de contravenção penal, a regra é uma só. A contravenção penal somente se processa mediante ação penal pública incondicionada, titularidade do Ministério Público. É o exemplo das famosas perturbações de sossego. A perturbação de sossego é de ação penal pública incondicionada. A titularidade é do Ministério Público, porque a vítima são várias pessoas. Competência. Uma vez superado o tipo de ação penal que vai ser utilizada para processar aqueles delitos, ou seja, contravenção penal ou o crime, eu preciso saber quem é competente para julgar esses delitos. Lembrando que eu tenho justiça federal e justiça estadual. Quando eu falo de crime,
vai depender do delito ou até mesmo do agente, vai poder ser de competência da Justiça Federal ou da Justiça Estadual. Então, o crime ele pode ser da Justiça Federal ou da Justiça Estadual, dependendo do quê? Do delito que foi praticado ou do agente que praticou aquele crime. Já falando de contravenção penal, a regra é uma só. As contravenções penais somente são processadas e julgadas pela Justiça Estadual. A regra é essa. Então, o crime pode ser Justiça Federal ou Estadual, a contravenção penal somente Justiça Estadual. Limite de pena. Embora o nosso código admita acumulação de penas, acumulação de delitos, ou seja, somar penas de delitos, eu tenho que saber que o mesmo Código Penal, no artigo 75, ele fala que existe um limite para o cumprimento de pena. Ou seja, o nosso legislador ele fez questão de, embora a pessoa possa acumular penas, receber penas astronômicas, existe um limite de cumprimento de pena colocado pelo artigo 75 do Código Penal. Quando eu falo do crime, o limite de pena é de 30 anos. Já quando eu falo da contravenção penal, o limite de pena que a pessoa vai poder cumprir por uma contravenção penal é de até 5 anos. Suspensão condicional da pena. O que é a suspensão condicional da pena? É aquele período onde a pena que seria aplicada para a pessoa, ela fica suspensa, ela fica em stand-by. Ou seja, durante aquele período, se a pessoa não cometer mais nenhum delito, mais nenhuma infração, ela vai ter extinta a sua punibilidade. Quando eu falo de crime, a regra é que a suspensão condicional da pena, o famoso sursi, seja pelo período de 2 a 4 anos. Claro que eu vou ter outras exceções, que é o sursi etário ou o sursi humanitário, que nós vamos estar tratando numa outra oportunidade. Mas a regra é para o crime é que a suspensão condicional da pena seja por um período de 2 a 4 anos. Já quando eu falo da contravenção penal, a regra é uma só. A contravenção penal vai poder ter a pena suspensa por um período de 1 a 3 anos. Então eu preciso gravar bem essas regras, tá, senhores? A suspensão condicional da pena, regra, para o crime é de 2 a 4 anos. A suspensão condicional da pena para a contravenção penal é de 1 a 3 anos. Extraterritorialidade. O que é a extraterritorialidade? A extraterritorialidade nada mais é do que a possibilidade de aplicação da lei brasileira para um delito ocorrido no exterior. Quando eu falo de crime, eu tenho que saber que a extraterritorialidade ela é possível. Eu posso aplicar a lei brasileira, claro que dependendo de alguns outros fatores que nós vamos falar numa outra oportunidade, mas eu posso aplicar a lei brasileira para um delito ocorrido no exterior, quando eu falo de crime. Já quando eu falo de contravenção penal, não. A contravenção penal que eventualmente venha a ser praticada no exterior, ela não vai ser punida no nosso país. Tentativa. O que é a tentativa? A tentativa ela ocorre quando o agente não alcança a sua finalidade, que é a consumação de um delito, por circunstâncias alheias à sua vontade. Então, por algum motivo, o agente não conseguiu a consumação do crime ou da contravenção penal por circunstâncias alheias à sua vontade. Vamos lá, o que é importante é a tentativa relacionada ao crime e à contravenção penal. Para o crime, a tentativa é admitida, ou seja, a pessoa que tenta cometer um crime, mas não consegue atingir o seu objetivo por circunstâncias alheias à sua vontade, ela vai ser punida. Claro que com uma pena diminuída, de 1 a 2/3 em regra, mas a tentativa ela é punível no crime. Já tratando da contravenção penal, não. A contravenção penal ela não admite a punibilidade da tentativa. Ou seja, a tentativa ela existe, ela ocorre, mas ela não é punível. Chegamos ao final de mais uma aula, agradeço a companhia dos senhores, espero que vocês tenham ou adquirido novos conhecimentos ou relembrado conhecimentos que vocês já possuíam. Obrigado, até a próxima videoaula, fiquem com Deus.